Então, essa noite eu só consegui dormir 3 horas. 3 horas de sono, porque eu tinha que acordar cedo para poder dar aula. E aí eu já estava ansioso, eu vi uma postagem de vocês falando que estavam vindo para cá e que estavam ansiosos, não sabiam como é que ia poder dormir. Eu falei, eita, estamos na mesma. Mas dormi feliz, acordei feliz, fui dar aula. Aí fui dar aula lá na Barra, né, na escola de teatro, e foi uma coisa super legal, porque eu cheguei lá e inclusive falei para os alunos que eu ia encontrar pessoas que eram importantíssimas para mim. Eu falei que é um casal de amigos ciganos, eu falei isso. Eles disseram, são ciganos. Eu falei, são ciganos. Mora em tenda? Eu falei, não, mora em apartamento, uma tenda muito bonita. E aí trabalhei bastante, intensamente. Hoje a gente falou sobre coisas muito importantes, sobre a questão do toque, né? Do se tocar, do assumir a vida, do sensorial, porque se trata de uma escola de formação de atores. E acabei feliz, aí tomei o ônibus, vim pra cá, vim pela Barra, pela Floresta da Tijuca, tomando ventinho, tranquilo, e graças a Deus, sem ansiedade, sem nada disso. Sem medo de perder o ponto do ônibus, nada disso, e cheguei tranquilo. Foi muito bom. Foi um dia muito, muito produtivo, tá sendo um dia muito feliz, muito assim, muito ajustado. E isso é muito importante pra mim, porque eu acho que eu acabo sendo uma pessoa que não desaproveita em hipótese alguma essas pequenas leituras que o dia, essas pequenas letras, essas pequenas informações que o dia está dando. E eu estou fazendo uma leitura muito tranquila do dia, sabe, das coisas. Eu estou muito feliz e calmo, que é mais interessante. Eu acho Eu acho porque eu não terminei minha vida e eu não constatei coisas de acordo com o tempo, com a idade, essa coisa toda. Mas eu sinto que a única coisa que me faz escrever, o que me motiva a escrever, né, não é a pretensão de ser nenhum intelectual ou de ser nenhum literato, de nenhuma pessoa academicamente estruturada. Não que isso me desinteresse em hipótese alguma, mas é exatamente essa necessidade silenciosa e constante, e por consequente muito íntima, de enxergar todos esses sinais muito sensivelmente, a cada momento, a cada dia, uma necessidade de comunicação muito grande. Vou falar uma coisa que pode parecer que não tem muito a ver, mas, por exemplo, tem um grande amigo, que por acaso é um amigo comum de todos nós, que é o Cezinha, que é um grande ator e que fala de numerologia, e ele fala muito que o meu número é 1. E o número 1 é o número que cuida, né? É o número que toma iniciativa. E eu estabeleço muito conscientemente, porque eu preciso dessa troca, porque eu preciso despender no meu processo dessa interação com o que está à minha volta, para poder me alimentar, e somente isso traz o resultado quando eu escrevo. O que eu escrevo é necessidade de extensão daquilo que eu já leio constantemente, exatamente sem a palavra grifada, talhada. Eu acho que o papel é apenas um momento, na minha opinião, né? O papel ou a tela, hoje, nesse tempo moderno que a gente vive, em que a gente pode escrever no computador, porque eu sou da época do Olivetti, então, assim, e da caneta, né? Eu acho que o papel e esse momento registrado são consequências exatamente desse conjunto de coisas que você lê o dia inteiro e absorve o dia inteiro e precisa o dia inteiro. Eu não consigo não ler. Sintetizando, é isso. Eu acho que eu nunca consegui não ler. Eu acho que eu nunca consegui
Eu acho tão bonito isso de história íntima da leitura, e quando a proposta foi feita, não me batia de outra forma senão pensar exatamente como eu posso falar da leitura de dentro para fora, de como eu poderia me desnudar para dizer exatamente o que é ler e o que é registrar ou grafar exatamente essa ligação, esse processo que me alimenta e que me constitui só porque eu sou assim, torno a dizer, porque é da minha natureza. Sabe? Eu acho que ainda que eu não tivesse ido à escola, e eu conheci muitas pessoas que não foram à escola, mas que sabem ler, que sabem escrever, que sabem dizer, que leem folhas, por exemplo, folhas de mato, que leem caminhos, que leem a posição do sol, que leem, por exemplo, o formato da barriga de uma mulher grávida, para saberem se aquilo é uma menina ou um menino, que leem exatamente o vento. Minha mãe lia o vento. Minha mãe sempre leu o vento. Mamãe lia o vento, que era coisa de falar, vai chover porque o vento está pro lado do sudoeste, sei lá o que. Tô sentindo uma dor aqui no joelho porque o vento mudou. Você tá assim porque a lua tá... E eu faço essas leituras pequeninas. E não desperdiço em hipótese alguma, desde que eu me entendo por pessoa, essas mensagens que chegam, porque elas chegam incessantemente. E cerrar os ouvidos para isso, obrigatoriamente, por alguma coisa ou não, me enlouqueceria de alguma forma. Acho que louco eu já sou, mas assim, me aprisionaria. Eu amo escrever porque eu preciso... É quase uma relação de fidelidade com a vida. Eu não posso deixar de registrar a extensão do que muitas pessoas, quando estão em outros momentos, em outras horas, em outras casas, em outras situações, não acompanham. E é tão bonito sentir isso, por mais que seja doloroso, porque viver é bonito nesse sentido mais amplo. Essa relação é tão digna e tão intensa que aí a gente sente vontade de dividir, sente vontade de mostrar, de compartilhar. E aí talvez aí a gente entenda quando alguém dá esse feedback de fora dizendo, olha, eu li isso que você escreveu e achei tão bacana. Você entende que você está dividindo, que você escreve, que você está escrevendo, que você talvez seja um escritor. E aí quanto mais você descobre, mais você tem vontade de aprender a melhor fazer isso, já que você sabe que chega e alcança o outro, já que você sabe que você consegue se dividir e se expandir. Que legal. Eu acho que a minha memória mais antiga da leitura é muito engraçadinho, bonitinho isso, mas eu acho ótimo, que é a minha cartilha de alfabetização, que era muito colorida. E aí eu acabo desobedecendo exatamente a mesma... você vê como é que é louco? Porque você desobedece a própria pergunta de alguma forma. Porque você fala assim, qual é o registro de leitura, já que a tua leitura não se baseia somente na palavra, né? ou na letra, conjugada para formar aquela bruxaria de fonemas e de sons e de sensações e de semânticas e coisas, né? Eu lembro da cartilha, era uma macaquinha e se chamava Cartilha da Mimi, e eu achava lindo aquilo ali, porque foi quando eu me senti, eu acho que a minha primeira sensação de poder, sabe essa coisa assim que a criança tem, de se sentir poderoso e feliz. Não esse poder arrogante, se é que o poder é arrogante, entende?
foi exatamente quando eu recebi aquela cartilha novinha na mão, mandada pelo município, pelo governo, sei lá por quem, e para ler, e eu conseguia ler não só o que estava escrito, mas o que estava desenhado do lado também. Porque as imagens casavam e se conjugavam, então uma coisa nunca esteve dispersa da outra. Eram textos pequeninos, delicadíssimos. Eu acho que as primeiras grandes leituras do colégio, acho que tem um episódio muito interessante que eu acabo falando também, que foi quando meu pai me levou para visitar um amigo dele que era psiquiatra, que me ofereceu de presente um livro, me pediu para escolher livros, e eu li A Cabana do Pai Tomás, assim, devorei, e achei tão incrível. E aí eu não tinha as figuras do lado, mas eu tinha a imagem da palavra, que era exatamente a extensão de tudo aquilo que eu já lia antes. Aí talvez eu tivesse inconscientemente compreendendo exatamente que a leitura estava disposta e disponível para fazer com que eu, cidadão, figura, espírito, ser ali, enxergasse através de coisas que não têm aparentemente cores, mas que se colorem num universo absolutamente liberto e absolutamente próprio, íntimo, seu, somente seu. A gente lê o que a gente quer. Isso é tão bacana, se você for pensar hoje em dia, sabe? Que a gente vive numa época em que, e até mesmo quando não se poderia entrar dentro das bibliotecas e procurar os livros pornográficos, as fotos das putas francesas, o que for, a gente ia batalhar. Então existia um esforço pelo desejo. Eu acho que é mais ou menos isso, o esforço pelo desejo. E o que me causava desejo era, a princípio, a cor das letras, a arrumação do texto, o cheiro do livro, o ambiente, a sensação de estar ganhando alguma coisa, de estar me ganhando, se descascando como uma cebola, talvez, que tem um monte de peles. Não tenho a menor, assim, não tenho a menor dúvida, porque se eu não escrevo, escrevem para mim. E eu cumpro apenas o papel de ser apenas medianeiro através da minha mão e da minha vontade somada, através dessa força que me vem ou de fora, ou de algum universo místico, ou de algum... Eu não sei de onde é que vem, e esse não saber é fantástico, porque me dá liberdade e respeito para não me colocar e não me atravessar completamente diante daquilo que está me chegando. Toda vez que eu acabo de pintar, eu tenho uma nítida... Enquanto eu estou pintando, eu tenho a nítida sensação de que eu estou lendo e ouvindo e dialogando com aquela figura que está aparecendo aos poucos para mim. Ela vai me dizendo, olha, meu queixo é inclinado assim, para esse lado tal, por conta de eu fechar muito a boca, ou de eu abrir muito a boca, ou da minha ossada ter sido assim em determinado momento. Meus olhos são abertos assim porque eles precisam se transmutar com os teus. E aí eu deixo você talvez aparecer um pouco. As cores que eu quero são essas. O Theo sabe disso no processo de composição. Muitas vezes eu não sabia o que significava uma palavra. E se eu parasse de escrever, por exemplo, eu parava porque eu não sabia se eu estava escrevendo, se eu estava inventando uma palavra, se eu estava criando alguma coisa absurda. Eu não conseguia mais escrever. E aí ele falava para mim assim, continua escrevendo e depois a gente vai procurar. Se não existir, você criou. E era muito interessante. Porque às vezes a palavra existia e às vezes a gente criava. Mas respondendo a pergunta, quando você fala assim, quando você pinta, será que você está escrevendo? Sim, mas eu tenho muito mais a sensação de que eu estou ouvindo me contarem para eu escrever. Entendeu?
Assim como existem muitas histórias que estão soltas por aí, se você vai ao supermercado e está atento aos corredores, você vai perceber que tem muitas pessoas ali que querem ser ouvidas para serem contadas. Eu acho que só não ouve quem não quer. Ou não sei se quem não quer. Quem não quer talvez seja muito autoritário da minha parte dizer. Mas assim, só não ouve quem talvez não esteja disposto, quem já esteja tão acometido das próprias leituras, da própria necessidade de ser ouvido. E às vezes até mesmo quando você está completamente atribulado da necessidade de ser ouvido, você se identifica com pessoas e com figuras que você não podia nem imaginar que precisariam tanto falar ou dar as respostas que você quer. Eu acho que a vida é perfeita, com todos os problemas dela, com todas as dificuldades que a vida tem, ela é muito perfeita, sabe? Porque você sempre vai topar com as figuras que você precisa encontrar e que precisam dizer. E eu acho que escrever não está diferente do que esse pessoal que faz astronomia, astrologia, o pessoal que mexe com a posição das estrelas, tudo isso, com a árvore que escolheu nascer no quintal da tua casa. E aí você um dia, teu pai vai e compra uma máquina de retratos, né? Porque eu sou da época da máquina de retratos. E ela fica tão linda, exatamente naquela posição, cobrindo metade da janela. Será que é à toa? Será que ela escolheu nascer ali à toa? Quantas vezes eu vi minha mãe plantar minha mãe e outras pessoas plantarem diversas sementes em vários lugares e elas não nasceram? Porque o solo não estava fértil. Se engravida a qualquer ponto, de qualquer hora. Eu acho que com a palavra, com o texto, com a criação do texto é a mesma coisa. Encontra-se o chão fértil, a hora certa, a lua certa, o tempo certo. Mas para falar eu acho que você precisa ouvir. Para dizer precisa se ouvir. Se ouvir, precisa ouvir o outro. Eu acho que não tem como escrever se você não ouve. E eu ouvi essas primeiras leituras que me foram dadas. Eu não tenho uma biblioteca tão vasta, por exemplo, como muitas pessoas têm ou tiveram. E eu não estou falando isso com nenhuma piedade, estou falando que eu não tenho. Mas porque talvez eu estivesse tão ocupado de outras leituras, de outras coisas. Eu já estava lendo tão intensamente. Eu adorava ler rótulo de comida, essas coisas assim. Memória para mim tem muito a ver com sensorial. Está muito relacionado à questão do sensorial. Eu não consigo, não sei se não consigo, eu acho que não consigo mesmo, porque eu já tentei. E assim, e eu tenho prazer. Se eu tenho prazer, eu assumo esse prazer e tento governar ele de alguma forma menos culpada e mais feliz. E fazer disso uma coisa bacana. A minha necessidade de escrever sensorialmente vem exatamente dessa questão, talvez, do teatro, né? De fazer com que o outro leia e não é uma preocupação racional, imediata, talvez, seja melhor a resposta do que a racional. De fazer com que o outro sinta, de que o outro tenha as mesmas sensações. A palavra, para mim, ela é muito sensível. Tanto quando ela sai da minha boca, quanto quando ela vem até mim. Então não poderia ser não seria diferente para mim. E quando eu tenho essa relação muito efetiva, muito constante, muito convulsiva com a questão da imagem, do sentir, do desejo, é quase uma coisa meio que sexual, do sentido do que eu vejo, eu acho que vem por aí. E aí eu falo da questão da invenção.
Porque eu não sei se eu invento. Eu não sei o que é invenção. Eu não me sinto... talvez aqui eu estivesse assumindo uma loucura a tal ponto de dizer que talvez o que eu invento exista sim num universo paralelo. Se eu invento, logo está existindo. Entendeu? Então, assim, seria muito pretensioso que eu, Marcelo, pudesse acreditar que as coisas que eu escrevo são inventadas, porque eu não conheço o Brasil todo, eu não conheço o mundo todo, eu não conheço todos os lugares. Alguém pode estar vivendo aquilo em algum momento. E alguém pode estar tendo aquelas intrigâncias, se é que existe essa palavra, essas intrigas, sabe, constantes, dentro, a ponto de precisar gerar aquilo ali e criar aquelas coisas. Com relação a escrever para teatro, eu acho que eu só escrevo para teatro porque eu acredito muitíssimo no ser humano. Mas eu acredito no ser humano além daquilo que ele é convidado a ser. Porque a gente é convidado a ser bem-sucedido, tem um monte de coisas que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer. Mas assim, quando isso pesa, a gente percebe o outro incomodado na rua. Eu só falo que percebo o outro incomodado na rua porque eu vivo incomodado na rua com relação a algumas coisas que me cobram dessa forma, que me cobraram dessa forma. Mas com relação à questão da realidade e do que é invenção, eu não sei o que é invenção. Se eu inventei, agora é realidade. Entendeu? Se eu inventei, é realidade. E pronto. E tomara que alcance. Né? Tem dois momentos muito fortes. Um que está no registro da infância, que foi quando eu... Na época não existia a palavra bullying. Então te sacaneavam mesmo, né? Porque você era diferente, ou porque você não conseguia ser tão popular, ou porque você ia arrumadinho demais pra escola, ou sei lá o que porcaria, o que era, e era uma merda. Eu odiava aquilo tudo, era péssimo, sentia aquilo tudo. Eu odeio, hoje não odeio tanto, porque eu tenho uma outra relação com a matemática, mas eu odiava a matemática porque ela não me esboçava nenhuma ideia de emoção, por exemplo. O esboço de emoção que a matemática me passava era um esboço de competição, de quem chegaria primeiro, de quem acertaria primeiro a quantidade exata das coisas, e eu não me sentia exato. Como é que eu poderia gostar de matemática se eu não me sentia exato? Se eu existia exatamente na exatidão, se eu não participava das rodas dos meninos, se eu tinha medo de sair do recreio, da sala de aula para o recreio, porque eu podia ser derrubado, ou um garoto mais forte podia me bater. Não que eu fosse covarde, talvez eu estivesse me preservando, ou talvez fosse covarde, né? Estivesse vivendo aquele momento de covardia. E aí tinha uma coisa muito interessante, que, por exemplo, como eu não saía, sabe o que eu fazia? Eu apagava o quadro negro inteiro e começava a escrever, dividia ele em partes, como o professor ou a professora fazia, e escrevia inteiro tudo o que eu queria escrever. Mas não como recadinhos que se fazem hoje em dia nas redes sociais, né? Não era isso que eu fazia. Eu escrevia sobre aquilo que estava em algum poço, em algum lugar, em algum matagal profundo, livremente, sem obrigação, porque ali eu estava livre, dentro da sala, já que eu não saía, porque eu estava com medo de sofrer algum... Porque eu estava com medo, não, porque eu não queria sofrer aquele tipo de violência, eu tinha que ser livre em alguma coisa. E aí eu escrevia, e quando voltavam, as pessoas liam. E sabiam que tinha alguém que tinha escrito aquilo ali. E era inegável, porque minha letra estava ali, porque meu traço estava ali, porque minha identidade estava ali, porque eu não tinha saído. E depois foi a questão do quando eu me constatei como uma figura que escrevia, né? Foi quando talvez no teatro eu percebi que autores não estavam escrevendo naquela época, ou eu não tinha acesso a coisas que eu queria dizer naquele momento. E eu percebi que existia uma capacidade minha, com aquele grupo, de poder dizer e traduzir aquelas sensações e aquelas experiências, mas muito mais pela necessidade de precisar
traduzir aquilo que nós queríamos dizer naquela época. E já que aquilo tinha que aparecer num produto absolutamente, não sei se é absolutamente, mas relativamente cuidado, porque a gente estudava teatro, né? E a gente não se colocaria na cena de uma forma mal cuidada. Aí eu vi que eu tinha uma preocupação naquilo que eu escrevia. Aí eu vi que eu podia escrever. Mas eu acho que a gente percebe que a gente é escritor ou não quando aquilo que a gente escreveu vai para a boca de outra pessoa para ser dito. E você ouve. Ou então quando você escreve em voz alta, já que se você é ator, se você escreve em voz alta, você se ouve. E aí é preciso, eu acredito, que exista uma necessidade muito grande de você tentar lidar bem com os leões da autocrítica que vivem dentro da gente. Porque é preciso estar num espaço relativamente íntimo, e esse espaço pode ser numa mesa de bar, já cansei de escrever em mesa de bar, porque você está... por isso que eu falei da realidade. O que é real? Né? O que é? Eu estou num bar, conversando com um monte de pessoas, com um monte de figuras, e eu posso, de repente, escrever ali. Eu estou presente. Aí eu lembro da matemática, que me apavorava. O que me prestou dela é o subconjunto, que era a imagem do ovo, né? Com uma outra coisa dentro, com a gema. Então, assim, eu posso estar no espaço, e dentro do espaço existem tantos outros espaços e tantas outras coisas que podem ser ditas. Eu não tinha uma escrivaninha. Eu não tinha. Sabe o que eu fazia? Eu abria a tábua de passar no quarto e tinha que ter luz. A luz tinha que me favorecer. Então, assim, eu botava a gente tinha um abajur grande, bonito, no quarto. Aí eu ligava o abajur, tomava banho, deixava para escrever mais lá do fim da tarde para o começo da noite, porque a noite sempre me agradou mais. E já avisava a família inteira que eu ia estar fechado ali. Se alguém entrasse e me visse chorando em cima do papel para não achar que era um problema, que era eu escrevendo. Então, assim, era muito assim. Eu lembro disso por causa da casa na roça, sabe? Por causa da minha mãe, que não batia mesmo na porta e que respeitava isso daí. Então existe sim essa coisa do se perfumar às vezes para escrever alguma coisa que tem perfume, entende? Vou falar do terminar de escrever possessamente aquilo que ficou retido numa imagem que você absorveu como uma célula própria, contrita, como uma pastilha que te colocaram na boca e você escondeu lá no fundo para chegar em casa e depois jogar no centro da língua e começar a deixar se despedaçar. Eu já fiz muito isso. Muitas pessoas que eu vi pelas ruas, muitos amores, muitas paixões, muitas pessoas para quem eu não podia convencionalmente me atravessar e dizer exatamente o que eu queria, foram descritas, escritas, inventadas e vividas. Por isso que eu não considero invenção, porque se eu inventava, eu estava vivenciando e sentindo, e muitas vezes após escrever aquilo ali, eu precisava executar intimamente, porque eu sou ator. Mas será que é porque eu sou ator? Eu pergunto. Eu acho que não. Quer dizer, eu tenho certeza que não. Eu só não tive ainda a graça de poder me tornar onipresente e me enfiar na casa de todo mundo, porque eu aproveitaria para me enfiar tanto nos quartos quanto nos banheiros, nos lugares assim, e ver muita coisa interessante. Se bem que o banheiro e os quartos são muito prováveis. E o que está nos entres é que é muito interessante, que dá consequência boa para os quartos e banheiros, na minha opinião. Então existia sim todo um ritual, sempre existiu. Eu não consigo
escrever com esse apuro, por exemplo, em qualquer hora. Não existe qualquer hora, existe hora. E você apronta a hora, ou a hora é aprontada e se convida, se oferece para você. E aí você precisa escrever na toalha de papel inteira do bar onde você está. Você guarda, leva para casa, ou então deixa para o garçom, porque era alguma coisa desprendida que você já guardou, já registrou, que está com você. Mas existe esse ritual, até hoje. Eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? A gente tem, eu vou usar uma palavra que eu acho tão chique, mas assim, a gente tem esse rigor, mas é um rigor muito mais liberto, muito mais... que tem muito mais a ver com os nossos contornos inexatos. Quando eu falo contornos inexatos é porque não existe um peito que é igual ao outro, não existe um pé que seja um dedo, os dedos são diferentes, e isso é tão bonito. Não existe pinto que não seja torto, não existe um olho que tenha a mesma coloração. Quando a gente desenha, a gente vê isso. Tem pessoas que ficam muito intrigadas com a necessidade, por exemplo, reproduzir o olho exatamente como o outro olho. Não existe. Essa desarmonia causa a harmonia. Ela propõe a harmonia. Por isso que a gente não se entedia, não se suicida, não se mata tão facilmente. Porque muita gente, né, não suporta. Você começa a colocar uma pessoa num espaço completamente alinhado, ela não suporta. Coitada, ela surta. Surta não, porque surtar é ótimo. Mas assim, ela desiste da vida, tudo tão provável, tudo tão exato, tudo tão chato. Eu acho o autor um ser admirável, sabe? Admirável, porque ele é desbravador, e não importa se ele escolheu se esconder num sítio e criar galinhas. Vocês sabem quem eu estou homenageando enquanto eu estou falando. Porque ele se mostra de uma forma tão mais totalitária, tão maior, tão mais absurda e abusiva, que talvez pessoas uma vida inteira falando não tenham conseguido fazer. Sabe? Eu acho que é muito bonito. E eu acho que todo mundo pode. Por incrível que pareça. Eu acho que todo mundo pode. E todo mundo deve. Sabe? Todo mundo fez, todo mundo exercita. A gente que trabalha com adulto, com adolescente, com criança, com o fato de produzir, olha que loucura, de tentar falar sobre, dividir experiências sobre o que é ser ator, ou o que é fazer, escrever. Eu particularmente sempre proponho, escreva. Você não quer mostrar para ninguém, não tem problema, mas faça isso. Tenta fazer isso. Porque é um espaço liberto, sabe? É um espaço teu. O que seria o curral sem as toras? Seria a mata aberta. Qual o cavalo que prefere o curral ou a mata aberta? Só o cavalo que esqueceu de si mesmo, porque ficou muito tempo em cativeiro. E a gente fica, né? A gente tem vivido assim. E isso é muito chato, né? Porque a gente vive, às vezes passa a vida inteira pedindo liberdade. A gente faz isso. E aí quando a gente recebe, a gente não sabe o que fazer com ela. Que bom que a gente não sabe. Porque aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa é o que é precioso. Na minha opinião. Primeiro, pra mim, assim, é um presente absurdo. Porque é um presente de
um presente de exercício de valor, que acho que acontece com todo mundo. E eu estou tendo a oportunidade de falar agora aqui. Talvez eu esteja falando junto com tantas outras pessoas que possam ver. E por isso que eu digo que eu estimulo que todo mundo escreva. Não sei se para ser lançado como autor, ou para fazer isso, ou para ser lido ou não. Mas para mim é absurdamente importante. Eu acho que demarca uma fase de... Eu estou tentando ver se eu lembro da pergunta. Assim, demarca uma fase de atitude. É uma questão de atitude. Porque você recebe o convite. Você acredita ou não. Não no outro, no convite. O problema não é acreditar no convite. O problema é acreditar no convite que você se faz, né, diante do convite. E para mim é absurdamente maravilhoso estar ali falando. A pergunta primeira que você me falou foi como é que eu imagino que as pessoas possam estar lendo isso. Eu fico pensando assim, eu não tenho, juro por Deus, assim, tadinho de Deus, entrou na jogada. É tão chato isso, mas coitado, né? Não deve aguentar. Mas assim, quer ver? Eu não imagino que esteja tão distante de qualquer pessoa ultra-urbana, mais ultra-urbana do que eu. Que eu acho que estranhar é uma forma de se apaixonar. Porque não acho que seja um texto muito diferente. E eu acho que é exatamente esta polifonia, estou falando certo, Senhor? Que causa a grande riqueza, que faz a grande riqueza, e que dá a grande riqueza da obra, que nos, né, incita exatamente, que me incitaria a responder a segunda pergunta. Eu estou absolutamente sequioso, excitado, de vontade de ler todos os outros. E inclusive de respeitar, se eles não quiserem me conhecer pessoalmente. Porque ali eles estão executando um papel que é sagrado, e sagrado no sentido mais bacana, já que eu meti Deus na história no começo, de serem livres nesse curral sem toras. Sabe? Eu estou muito interessado, muitíssimo interessado, de saber o que tem de mim trespassado lá, né? Onde a gente se encontra, onde a gente se desencontra e cresce, porque aprende, soma e se internece. Mas assim, isso eu responderia só com um sorriso brega, né? O que eu disse agora, mas é assim, não posso mentir, mas eu tô falando sério. Eu tô feliz, eu acredito, não tenho nem o que responder. Não tenho mesmo. Não tenho o que responder acerca do desejo, da pretensão, da fé. Eu só faço aquilo que, até hoje, eu só tenho feito aquilo que me toca. Só me alcança quem me toca. É óbvio, né? E é óbvio dizer isso dizendo no final. Não é? E é maravilhoso dizer isso, é isso que eu quero dizer. Só me alcança quem me toca. Quem não me toca apenas me percebe de longe. E ainda tem a graça de poder me imaginar e inventar verdades. E isso é tão fantástico. Quantas pessoas têm fantasias com você? Já parou para pensar? Quantas pessoas te viram atravessar na rua e não sabem e supõem? Olha que liberdade fantástica. Desde que isso também não te aprisione somente numa vivência constante disso e que te prive da constatação
desse embate físico, que é muito interessante para todo mundo ter. Eu sugiro que as pessoas tenham, só isso. Não estou dizendo que quem decidiu viver a vida inteira na clausura, imaginando como será o reino dos céus, ou como será a bunda da vizinha, ou como será a boca maravilhosamente torneada do rapaz, e nunca vai ter oportunidade, ou nunca se deu oportunidade de chegar e dizer: a sua boca é absolutamente torneada e rosada, e me encantaria beijá-lo. Talvez ninguém quisesse beijar você dizendo isso. Talvez você beijasse mais imediatamente pensando isso e beijando. E o tapa na cara valeria a pena, seria melhor, entendeu? Tudo isso. Mas assim, você fala uma coisa muito bonita quando você pergunta, por exemplo, como você pretende ler esses parceiros, né? Essas figuras que constituem a colcha junto com você. Porque você fala de familiaridade. Porque quando a gente se junta ali, pode parecer brega de novo, mas assim, é a coisa do... A gente tá família, porque existe a linguagem de alguém, existe a tutorial visão de alguém que edita, que cuida, que seleciona para poder colocar vocês ali juntos. E eu acho que é a mesma coisa que eu falei sobre a árvore, que decidiu fecundar-se na frente ou no lado esquerdo da janela da tua casa. Me interessaria conhecer a casa inteira além da árvore, comer de cada fruta, saber o que adoça a minha língua e o que exaspera, né, o meu paladar, o que eu quero cuspir, o que eu quero beber, e saber que exatamente é essa a diferença que me dá vontade que me faz feliz de estar participando, de estar junto. É isso. Eu acho que tem essa coisa do saber se parte de uma colcha. Qual é o retalho que não quer conhecer o florido que está à sua volta? Só se ele se achar muito feio e estiver muito amargurado. E eu jamais ousaria dar só feiura para você se você não me pedisse: eu quero só feiura. Aí seríamos todos feios, costurados, lindos. Porque a proposta era essa. Não tinha nada encoberto. Entendeu? Você não me enganou. Ninguém me enganou. Então a gente não tá junto à toa. Eu torno a falar sobre essa questão da lei de atração. Eu acho que tá todo mundo ali conjugado e é um trabalho que não está acontecendo à toa. Não estou falando de misticismo, não. Eu estou falando do poder dele. Pragmático mesmo. Embora o pragmatismo possa ser absolutamente místico, oculto. A gente acha que sabe tudo, não sabe porcaria nenhuma. É isso. Eu acho muito legal falar disso. Quando você começa... Quando você lê as pessoas primeiro, aí depois você vai ler, você primeiro fala assim: cacete, eu escrevi tudo o que não era pra falar. Eu acho que eu escrevi errado. Mas aí quando tu lembra que é íntimo, tu lembra que é teu. Íntimo remete à palavra eu, você. Você é o outro, né? Demonstrativo, mas assim, acaba sendo demonstrativo. Mas eu acho que é exatamente isso, perceber como é que a gente tá ligado, mesmo sem combinar. Todo mundo acha tão legal, por exemplo, fazer uma coisa bacana acontecer sem combinar, não é? Imagina. A gente se encontrou no ano novo e teve um ano novo maravilhoso, a gente nem combinou, ninguém ligou pra ninguém pra poder fazer aquilo.
você percebe sim que existem universos muito distantes do teu, que você não conheceu determinados lugares, que você não teve grana para comprar determinados livros, ou que você... mas nem por isso você deixou de ler, sabe? E aí batem aquelas inseguranças normais de todo mundo que está se colocando nessa situação. De pensar assim, será que eu estou fazendo errado? Essa foi a pergunta, será que eu falei errado? Mas aí imediatamente você lembra do íntimo. Eu acredito muito nesse poder tutorial, sem a coisa ruim de tudo que lembra poder. Mas eu não estaria no projeto sem estar apaixonado. Ou melhor, sem estar amando, né? Eu disse uma vez num vídeo que eu achava que a paixão era um caminho anárquico e necessário para se chegar no amor. E eu concordo com isso até hoje. Eu acho que é por aí. Sabe? Quem disse que ler várias pessoas de formas, falando de lugares e de casas diferentes, essas casas são seus corpos, são o que elas são o que elas viveram, né? Isso me faz ficar cada vez mais apaixonado pelo outro. Me faz estranhar, me faz perceber o que me falta, o que eu gostaria de conhecer. Me incita, me excita, me convida, me localiza. Talvez até me paralise por alguns minutos. Mas nem a paralisia eu acredito que seja de todo ruim. Existem outros autores, que eu não vou lembrar o nome agora, que escreveram deitados numa cama durante muito tempo, que narraram o processo de suas doenças e escreveram coisas maravilhosas. Então, assim, e aí? Pra mim é válido, eu tô louco pra fazer isso acontecer. E eu espero que, eu não sei se perguntou-se isso, mas assim, como eu acho que as pessoas vão me ler, acho que você chegou a me perguntar, não tenho a menor ideia, assim. Acho que vão me ver. E acho que se toparem comigo, talvez me reconheçam. Um pouquinho vão me reconhecer. Se eu falar pra elas. Se eu puder olhar pra elas de algum momento. Entendeu? E vai ser bom olhá-las, reconhecê-las, senti-las. Vai ser ótimo. Seria tão bom se todo mundo escrevesse. Imagina se a gente tivesse um livro com 1000 pessoas escrevendo. Seria fantástico. E aí a gente tivesse como exercício não saber o nome dos autores e ir buscá-los. Imagina. Que maravilha. Tenta reconhecer fulano de tal que escreveu o texto tal. Conversando com ele. Talvez eu não reconhecesse. É íntimo. Íntimo não necessariamente significa ser exposto para todo mundo. Íntimo é exatamente exposto para quem você quer mostrar. E essa possibilidade essa coisa de querer mostrar, de querer dividir, né, com um grupo maior, é muito bacana. E eu acho muito legal tudo que está acontecendo aqui, porque, por exemplo, a pergunta do Theo não sai da minha cabeça sobre o que é realidade e o que é invenção. Eu achei perfeito, eu adorei ter sido perguntado sobre isso. Sabe, eu adorei pensar nisso. Eu acho fantástico pensar nisso. Sabe?
Eu acho absolutamente importante que a gente se alimente disso, porque muita gente não lê por causa disso, sabia? Muita gente se priva de ler por conta dessas informações, dessas obrigatoriedades de cumprir exatamente aquilo que lhes é pedido. E o que elas pedem de si para si, ou de si para consigo, não sei. Sabe? Eu acho que a literatura é a liberdade. É o símbolo mais antigo da liberdade, até para aqueles que escreveram coisas supostamente mentirosas, ou, sabe, para os apócrifos, né? É liberto porque te dá a total liberdade de acreditar ou não, ou duvidar. Dúvida é tudo que tem de bom. Eu acho a literatura, e não a literatura só empenhada no papel, calcada e registrada, porque a gente se lê a todo instante, a gente faz isso o tempo todo, mas a gente acredita, a gente dá crédito e a gente acredita naquilo que é supostamente publicado, dando valor, né? Eu adoraria ler tantos cadernos guardados de pessoas que morreram e não dividiram. Eu seria abusado, porque eu não teria autorização direta delas para poder ler essas coisas. Mas ao mesmo tempo seria tão maravilhoso, né? Poder saber que eu conheci e que eu vou guardar e que eu vou estar com elas, permanecendo de alguma forma. Eu acho a literatura poderosíssima. Mas é um poder que não necessariamente precisa urrar no ouvido do outro para se fazer ouvir. E essa para mim é a boa literatura. Aquela que não se atravessa violentamente no corpo do outro, se não tem como objetivo atravessar-se violentamente no corpo do outro. Porque até isso pode ser maravilhoso. Ancestralmente a gente pode puxar a ideia do sexo, não é isso? E não é tão lindo? A gente não se mistura, não se atravessa, não se desgoverna, não se intromete na vida tranquila dos outros, nos móveis arrumados dos outros de uma hora para outra, como se... Imagina, eu vivia tranquila na minha casa, escrevendo meus livros, fazendo minha faculdade, aí eu conheço um determinado rapaz que se atravessou violentamente na minha vida, com a sua voz, com a sua candura, com a sua beleza. E está comigo, entrelaçado, feito um cipó. Até cipó da flor, sabia? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho não. Eu sinto que é isso. Toda vez que eu falo que eu acho, é porque eu não bati as caçuletas. Como é que fala? Caçuleta, né? Ainda, não morri daí, pra saber. O autor faz isso. Eu acho que ele pode fazer isso. Ele entra nos quartos, nos banheiros, nas cabeças, nas nucas, nos cabelos, nas barbas, nos fios, nos entres dos pés. Cigano lê mão. Tem gente que lê pé. Quem lê pé lê estrada. Quem lê mão lê pegada. Né? Lê tudo que se pegou, lê tudo que se vai pegar e por aí. Quem lê corpo lê vida, lê alma. Né?
E acho que esse projeto é absolutamente interessante para eu não me tornar uma pessoa mais verborrágica do que eu já me acho, para a gente parar para pensar no quanto a gente tem passado pelas coisas e não tem visto. No quanto a gente atravessa as coisas e não percebe. No quanto a gente vê e não percebe. E não silencia para ouvir. Mas eu acho que a questão do silêncio está exatamente na palavra, na relação com a palavra, tem a ver exatamente com o que você vê de dentro da casa. E a casa para mim é o corpo. E a janela são os olhos, a porta talvez seja a boca, sabe? Existem 1000 buracos no corpo, além dos prováveis buracos. Existem 1000 entradas no corpo, além das prováveis entradas. E você precisa delas. Quando você precisa delas, porque você tem um desejo intenso de comunicar, de dizer, e percebe que naquela hora qualquer coisa que você diga vai te tornar mais afastado daquele grupo que você naquela época precisa participar, você começa a inserir isso de alguma forma. Não sei se todo mundo faz isso, mas aconteceu comigo. Eu acho que estava inserido dentro dos contextos daquilo que eu escrevia, porque isso estava na minha palavra como criatura, como pessoa, no que compete a questão do que eu precisava dizer, mas marginalmente não participava, porque existiam outras figuras que poderiam ter a voz e talvez não dissessem efetivamente. Eu estou falando de paixão, que foi uma palavra forte que você tocou. Quando eu ouço, que legal. Quando eu ouço, por exemplo, quando eu estou ouvindo, tem as palavras que vêm e que causam esse feitiço, esse fetiche, quando você está ouvindo. Eu acho que na literatura também tem isso. Essas coisas que se chocam com o seu corpo, né? São exatamente, eu acredito que seja da mesma forma na literatura. As palavras que vão se chocar, que vão provocar exatamente aquilo de inesquecível, ou que vão causar toda a vertigem maior para todo o período, para toda a frase, para todo o parágrafo. E na relação com o silêncio, é porque eu acredito muitíssimo, e eu acho que eu não sou a única pessoa que acredita nisso, porque já existiram outras pessoas que acreditaram tão bem e falaram maravilhosamente. Eu não vou usar citá-las aqui, porque eu posso citar mal nessa hora, que falavam disso. Vou acabar citando, que é a Clarice, que falava: se há de se escrever ou de se falar, que não se esmague as entrelinhas com as palavras. E a gente precisa disso, né? Todo mundo acaba meio que precisando. Eu precisei. A relação foi porque eu precisei, mas também muita gente precisa e não se faz. Não é dessa natureza do corpo que fala, dos olhos que traduzem, que desnudam, que gesticulam, que se impõem, que se movimentam, que invadem, que persuadem, que encantam, que recuam. São muito mais recuam, né? A gente está muito mais diante dos olhos que recuam, dos silêncios que recuam, das palavras das ações e dos silêncios que são provocados exatamente por aquilo que é recuado, por aquilo que é oprimido. Agora, quando a gente consegue, por uma necessidade maior, por uma vontade que é maior do que e que compreende exatamente a pré-existência da palavra e da vocalização e da feitura da palavra enquanto carpintaria, quando se faz escrita, a gente fala, a gente diz.
E aí quando a gente vai partir para o exercício da escrita, da literatura, da palavra, do texto, não tem como desrespeitar. Não tem como não dizer. Porque você gera, a palavra é gerada com seus ecos, com seus reverberos, com suas extensões, com essa imensidão que ela tem. Mas isso é apaixonado. Eu acho que você falou muito bem. Isso é pura paixão. Porque o que ecoa, o que reverbera se mistura. E esse é o primeiro conceito, até a segunda ordem que se tem da paixão. Né? Do que se confunde, do que se mistura, do que vai sofrer, do que vai causar essa boa anarquia para um entendimento que não necessariamente precisa vir precisa, não sei, que tenha que vir dessa conjunção exata do palavreado, do escrever, do palavrear, né, do falar. E essas coisas, esses textos, essas falas são mais inesquecíveis, porque elas te alcançaram a periferia, todas as suas periferias, sabe? E ficam com você. Eu acho que a gente começa a fazer isso quando a gente escreve as primeiras cartas, né? Porque as cartas são carregadas de memória, de presença, de uma pressuposta existência. Não pré, eu acho que nem é pré. É pré porque ela existe mesmo. E não pré de que eu estou inventando uma existência. Quando eu recebo a carta de alguém que eu vi, ou que me leu numa revista dos anos 70, por exemplo, onde a gente não mandava e-mail, onde a gente escrevia e se correspondia, eu te senti naquilo que você fez, e a partir daquilo eu te respondo o que você passou filtrada em mim. E aí vai. E isso é silêncio. Isso está no silêncio. Muito mais do que a palavra dita. O homem não ser uma obra fechada. O homem não sendo uma obra fechada, ele é um universo de ecos, de silêncios profundos que dizem absolutamente, de mistérios incansáveis de serem descobertos. E aí eu retorno à palavra paixão. Porque ele é sempre apaixonante, ele vai se tornar apaixonante. E vai se tornar inesquecível, sempre inesquecível. Ele não passa de qualquer forma, não passa de qualquer jeito. Tantas coisas são inesquecíveis na nossa vida, né? E tanta coisa a gente esquece. E não é porque é menos importante, mas talvez porque sejam menos feitas na sua natureza de paixão, dessa mistura, tenham se misturado menos, sejam mais exatas nesse compromisso de somente participarem na comunicação. Eu vim aqui, eu te disse o que eu tinha para dizer e vou para casa. Eu acho que é isso. Tá nisso. Não tem como a gente escrever uma coisa que tenha a gente sem deixar esses ecos, sem deixar esses... Como é que eu posso escrever se eu não dou liberdade ao universo? Se é o universo que me dá liberdade para escrever? Ele me dá liberdade para ser soberano. Eu não estou dizendo que o universo é soberano, porque eu disse isso. Eu estou falando dessa relação de ousadia com o tempo. Porque quando a gente fala de silêncio, a gente fala de tempo, né? É tão bom a gente estar nessa época se disponibilizando a fazer um trabalho tão rico como esse, tendo a liberdade
de ser tão anônimo e tão presente na vida dos outros. E exatamente por ser tão anônimo, se fazer presente. De uma forma tão mais imperativa e passional. Eu esperei tanto por esse encontro que eu me dei toda a religiosa, e eu falo disso sem menor pudor, toda a sagrada ou sacramentada autoridade de não me preparar para estar inteiro nesse encontro, para me doar, porque eu não queria que nada que eu pudesse dizer ou colocar fosse assim como que eu estou fazendo agora, entendeu? Que é exatamente opressor, que é exatamente ter de me obrigar a ter que participar disso ou daquilo. Eu estou tão feliz com a possibilidade de estar podendo participar desse projeto e de tantos outros, porque se a gente lê, a gente ouve, e se ouve, a gente sabe da perspectiva, a perspectiva das palavras, o alcance delas. Que eu só posso dizer que, assim, acho extremamente ousado, e eu sou de natureza perversamente ousada, e acho que vai me seduzir sempre, me encanta, me felicita, me faz bem. Não tenho muito o que dizer sobre isso, não. Eu tô feliz. Se eu pudesse falar alguma coisa, agora eu só sugeriria que as pessoas se permitissem diante das letras e que não as achassem absolutas, para começar, porque é isso que dá grande extensão a tudo que se lê. É isso. E eu queria agradecer de coração mesmo, pelo vinho, pela presença, pela paixão, pelo amor.